venceu o Linense e encostou de vez nos líderes. Deu abrir uma gordurinha para o resto da competição, ainda não é uma gordurona, mas o Prudente chegou. Esse Chegou. podemos falar que chegou. Chegou. O Grêmio Prudente praticamente está uma vitória de garantir vaga na próxima fase. Tem 17 pontos. Vai pegar nas próximas rodadas o Juventus fora, que assim, no papel, o Grêmio Prudente é favorito. Mas a gente não pode esquecer que o Grêmio Prudente vai encarar 12 horas de ônibus até chegar em São Paulo. E isso independe se vai viajar na segunda, vai viajar na terça, se viajou ontem. Pesa no pé da pessoa. Então, Juventus fora, depois de uma longa viagem. Taubaté em casa, Rio Claro fora. Santo André em casa, Ferroviária fora. Sim. Se a gente contar que o Grêmio Prudente é muito favorito contra o Rio Claro fora e é um pouco favorito contra o Taubaté em casa, são 6 pontos. O Grêmio Prudente está no G8 classificado, parabéns. E pelo que tem jogado, não há motivo para a gente não acreditar que o Grêmio Prudente não vai se classificar. Ganhou ali no finalzinho, aí o pessoal pode falar, mas ganhou no último lance, ganhou no finalzinho. Cara, mas desculpa, confundi os jogos. O Grêmio Prudente ganhou no tempo normal, inclusive todos os gols no primeiro tempo. Mas é isso. É um time que ganha. Não vai ser sempre bonito, não vai ser sempre um show. Mas sabe o que é um show, Nicola? Você sabe o que é um O show? que, o 3 que é um pontos show? na conta a cada 3 Exato. vezes. Isso é um show. Eu estou cada vez mais com o Henrico. Para mim, de 1-0 e 1-0, você sobe. Eu, Sim. eu em Série A2 sou completamente resultadista. Tô. O São José subiu. Pergunta pro torcedor de São José se ele ficou chateado no Ricardo Costismo, no 1-0 e 1-0. Absolutamente Subiu. não. O importante é subir. Agora, o Linense, eu quero perguntar para você, Rico. Entra na briga contra o rebaixamento ou ainda tá naquele meio de tabela, naquele limbo? Cara, o problema é que essa pergunta não tem resposta certa. Porque nesse momento, como a 2 tão embolada, o meio de tabela é a briga contra o rebaixamento. Então, claro que isso dependerá de São Bento, Briosa e Rio Claro pontuarem. Mas supondo que os três consigam chegar a 15, melhor cenário possível para os três. Contando que eles consigam chegar a 15, nós temos 12 times ainda na briga contra o rebaixamento. 11, na verdade. Do Juventus para baixo, ninguém tem 15 ainda. Então, são muitos times ainda que não estão 100% livres do rebaixamento. Claro, Juventus, Oeste e Ituano tem 14 pontos. Custa acreditar que não vai fazer pelo menos mais um ou dois até o fim do campeonato, 5 rodadas. Taubaté com 13 também. Do Santo André para baixo, 10º colocado, Santo André, Ferroviária e São José com 12, Linense com 11, Briosa com 9, São Bento com 9, Rio Claro com 7. Todo mundo ali tá olhando tanto para cima quanto para baixo, sabe? Não tem... Eu acho que nessa 2 não existe separação entre o meio de tabela e a briga contra o rebaixamento. Eu acho que aquele pedaço é a briga contra o rebaixamento. E o Linense está nele, não tem como negar. O engraçado do Linense é que os resultados do Linense estão piores do que poderiam ser, sabe, no multiverso, assim. Existe um multiverso em que Sim. o Linense é o 5º colocado. Mas no universo que estamos hoje, o Linense olha um pouquinho para baixo, sim. Deixa eu até... Como eu estou fazendo com todos os times, deixa eu pegar a tabelinha do Linense para a gente ter uma noção do que espera. Capivariano em casa, Oeste fora, São Bento em casa, Votuporanguense em casa e Santo André fora. Pensando em rebaixamento, é tentar ganhar ou do Capivariano em casa ou do Oeste fora, dizer adeus, e aí olhar para cima tentando pontuar contra o São Bento e o Votuporanguense em casa. É um desafio, sem dúvida. O Linense tem uma tabelinha que não é muito camarada. Mas, assim, pensando em rebaixamento, a missão é mais fácil do que a dos concorrentes mais abaixo. Em termos de futebol, eu acho que o Linense tem o mesmo problema de quase todos esses times que eu citei nessa brigona contra o rebaixamento. É um time bom, porém limitado.
E isso se aplica, acho que a quase todos os times dessa 2. Exceto alguns que ou não são bons ou não são limitados. 12 dos 16 times são bons, porém limitados. E o Linense é um deles, sabe? A diferença é que o Linense vai precisar de uma sequência melhor nessa reta final para pegar um mata-mata do que, por exemplo, os times que estão com 14 e 15. Mas eu acho que a separação entre eles é muito, muito pequena para falar, não, o Linense é um time que briga para cair. Briga para cair porque está lá, mas duvido, sinceramente. Eu acho que, assim, nesse momento a briga contra o rebaixamento ainda tem 3 times só. A briga, assim, não para não contradizer o que eu acabei de falar, eu acho que o rebaixamento vai ficar entre os 3 piores times da 2 hoje, que são Briosa, São Bento e Rio Claro. Por isso eu não coloco muito o Linense e os times acima com uma grande chance de cair. Claro, ela existe. Existe a ponto de você dar uma olhadinha para baixo de vez em quando. Mas seria um rebaixamento muito dolorido, sabe? Seria um milagre ao contrário. Concordo contigo. Você acompanha o Escanteio SP, agora tem uma grande novidade aqui no YouTube. O Escanteio SP agora tem um clube de membros, que com R$5 mensais, você vai ter à sua disposição o triplo de conteúdo. São lives exclusivas, vídeos exclusivos, acesso antecipado aos vídeos de bastidores que a gente faz, além de um grupo de WhatsApp com a nossa equipe aqui do Escanteio SP. Se te interessou, clica no botão Seja Membro aqui embaixo. Lembrando que no iOS ainda não está disponível, então vá lá no desktop e coloca Seja Membro e com R$5 mensais você ganha o triplo de conteúdo do futebol paulista além da elite.